Nesse primeiro vídeo, nós iremos relembrar as células sanguíneas e entender como que essas células estão divididas e representadas no hemograma. Vamos lá? O sangue, ele é um fluido biológico que circula por todo o organismo e que tem por função principal o transporte de oxigênio. Além de transportar oxigênio, o sangue também é responsável pelo transporte de nutrientes, de medicamentos. E ele é composto por uma fração celular, como podemos observar na imagem, onde teremos os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, que é o que nós chamamos de elementos figurados. E esses elementos figurados estarão dispersos na parte líquida, que é o que chamamos de plasma, que será composto, por sua vez, por águas, proteínas e minerais. E entre esses elementos figurados, teremos os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, como falado anteriormente. E é exatamente o que vai ser representado nesse exame. Os glóbulos vermelhos são os eritrócitos e os glóbulos brancos são os leucócitos, que serão responsáveis, pela proteção e o combate ao nosso organismo de agentes invasores. Entre esses leucócitos, nós temos os neutrófilos, os eosinófilos, os linfócitos, monócitos e basófilos, que cada um vai atuar de alguma forma contra diversos tipos de agentes invasores diferentes. E, por fim, entre esses elementos figurados, por fim, mas não menos importante, nós teremos as plaquetas, que vai atuar diretamente na coagulação e, consequentemente, vai estar evitando perdas sanguíneas. E onde que a gente vai encontrar todos esses elementos figurados no hemograma, O hemograma vai ser exatamente o exame que vai ser responsável por avaliar esses elementos. E ele avalia tanto de forma quantitativa quanto de forma qualitativa. Então, nós teremos uma quantidade dessas células circulantes e veremos também qual a qualidade dessa célula. Como que a gente vai observar a qualidade? Observando a morfologia desses glóbulos, porque observando a morfologia nós podemos ver se tem alguma alteração. O hemograma é um exame simples, de fácil execução, e é o exame mais solicitado entre os médicos. Por quê? Porque ele vai me trazer um parâmetro que vai poder, me fornecer pistas sobre algumas doenças e direcionar melhor o meu diagnóstico. Então, eu consigo fazer diagnóstico de anemia, eu consigo acompanhar alguns processos inflamatórios e eu consigo observar alteração no número de plaquetas. E como que esse exame é feito, Ele vai ser feito da forma que se faz necessário uma coleta de sangue venoso, periférico do paciente, que normalmente é feita por uma punção venosa das veias da fossa antecubital. Após essa coleta, esse sangue tem que entrar em contato imediatamente com o anticoagulante, que é o EDTA. O EDTA é o anticoagulante escolhido para a realização do hemograma, pois ele é o anticoagulante que não altera a morfologia dessa célula. Por isso que ele vai ser escolhido. Atualmente, a maioria dos laboratórios já utilizam um sistema de coleta a vácuo, onde o tubo de tampa roxa, como demonstrado na figura, vem com uma quantidade de anticoagulante, já uma quantidade ideal. E aí tem que ser coletado até a marca, como se mostra também na figura, para que haja uma proporção ideal de sangue e anticoagulante. Se a coleta não for realizada dessa forma, ele tem que ser transferido imediatamente para um frasco com anticoagulante. E aí, depois que o exame é processado, nós temos, então, o hemograma, o laudo, que vai se apresentar dessa forma.
onde a gente precisa da identificação do nome do paciente, a gente precisa da idade, a gente precisa saber se a gente está falando, né, de um homem, de uma mulher, e aí a partir da idade a gente vai ver se a gente está pensando uma criança, se é um adulto, se é um idoso. Por quê? Porque teremos parâmetros e valores de referência que vão mudar de acordo com sexo e idade. Então, vamos observar esse laudo. Aqui a gente está observando o eritrograma, que vai me trazer informações sobre os eritrócitos, e não só sobre os eritrócitos, também com uma proteína hemoglobina. Em seguida, tem a avaliação da série leucocitária, onde nós teremos o leucograma. Nesse leucograma, teremos, então, um resultado absoluto e relativo dessas células. Teremos uma proporção e um valor absoluto, né, que também terão valores de referência e teremos aí um mundo de possibilidades para a gente avaliar. E, por fim, o plaquetograma, que é o exame, que é a parte desse exame que vai me indicar a quantidade de plaquetas. E aí, a gente vai tentar, né, entender melhor o eritrograma. O eritrograma, além de avaliar o eritrócito, ele vai avaliar também a proteína hemoglobina, que é simplesmente o principal componente dessa célula. E é justamente a hemoglobina que é a responsável pelo transporte de oxigênio, porque ela está ligada ao ferro, né? Esse eritrócito, ele vai ter um tempo médio de 120 dias. E o que é importante do eritrograma? A importância do eritrograma é porque a partir dele nós podemos ter algumas hipóteses diagnósticas sobre as anemias que vão me direcionar para uma investigação melhor. Mas isso é o que nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Até lá!